completada pela patroa. Mas o que ela está percebendo nessa etnografia de compra? Que essas mulheres, elas não estão lendo os rótulos. Elas dizem, eu leio o rótulo lá na minha cozinha, na hora do supermercado, eu não tenho tempo para isso, eu compro. Elas estão olhando o preço, elas estão olhando se a embalagem vai agradar o filho, se aquele produto é de preferência ou não do marido. Esse consumo consciente não tem, pelo menos nessa pesquisa que a gente está fazendo, não aparece muito claramente. Realmente é uma coisa de minoria. O Daniel Miller fala que os atos de compra são atos de rotina e que as pessoas fazem sem reflexão. É um pouco mais complexo que isso, mas serve. Não é bem assim. A pesquisa que ela mostra que são muito refletidos os atos de compra. E a presença de uma lista, por exemplo, já é prova disso. E a maneira como elas olham para cada produto, comparando com o que as pessoas querem ou não querem, mostra isso também. Mas não é exatamente as preocupações desses sonhadores que estão presentes nessa reflexão que as mulheres fazem. Bom, era isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Carmen. Então, aqui já chegaram algumas perguntas, né? Então, eu vou começar com as perguntas encaminhadas à professora Carmen. Tem uma pergunta aqui da Simone Freire, da Unifesp. A Europa sofre menor influência com a cultura dos fast foods quando comparada com o Brasil? Por quê? E uma outra pergunta da Fabiana, aqui da SPM, mestrado. Retomando a metáfora de Everardo Rocha, as antipub não encaram a publicidade como um grande canhão e o público como um mero passarinho? O que você acha, pessoalmente, dessas atitudes das antipubs? Bom, Simone. Acho boa a tua pergunta, porque vai me permitir falar de algumas coisas que não falei ainda. Sim, os fast foods eles são consumidos de modos muito diferentes em diferentes lugares do mundo, né? A própria ideia da globalização, que a gente inicialmente ela é pensada como um movimento de homogeneização planetário, depois se percebe que esses fluxos eles contêm dentro do seu próprio movimento heterogeneizações também, né? Então, a Europa vai consumir o fast food de forma muito diferente que o Brasil, e eu não acho que a gente possa falar no Brasil como um todo, vai depender do grupo social, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu me lembro de ter feito uma pesquisa em alguns fast foods no centro da cidade, e quando eu conversava com clientes que trabalhavam e que estavam ali fazendo o seu almoço, eles me diziam, eu venho aqui porque é barato, porque é rápido. Mas aí eu encontrava clientes que vinham do interior, que estavam fazendo turismo em São Paulo, e eles estavam ali no fast food como quem está na Disneylândia. Quer dizer, comer um hambúrguer com milkshake no início da década de 80, coisa que eles não encontravam nas suas cidades do interior, era realmente vivenciar uma modernidade nova-iorquina, parisiense, Hollywood, era estar numa esfera de sonho. E em algumas entrevistas, inclusive, assim, senhoras me diziam, trocavam, elas diziam assim, não, porque o Donald, eu falei, não tem Donald aqui, né? É o pato Donald, né? Não tem, né? Então, quer dizer, e isso foi... Isso eu vi, quer dizer, um fast food em Marrakech, ele tinha fotografias assim do Walt Disney, junto com a fotografia do rei marroquino, claro, porque é obrigatório em qualquer centro de comércio, uma coisa muito curiosa. E é evidente que para um marroquino ir comer o seu hambúrguer ali, tinha um significado muito diferente do que para um parisiense. Em Paris, eu tinha muita dificuldade, inclusive nas entrevistas com os clientes, porque
todas elas começavam com uma frase que era: não, eu não gosto de fast food, eu nunca vou a fast food. E às vezes eu dizia: não, mas eu te vi ali no Boulevard Saint-Michel, tu estava lá no Quick, tu estava... Aí ele dizia assim: ah, não, então eu fui para tomar um suco de laranja rapidinho, mas eu não frequento fast food, né? Os franceses até me olhavam assim, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa um pouco perversa, né? Por que, com tanta coisa boa na culinária francesa, você vem estudar fast food aqui, né? Isso sem falar no meu professor, que me orientava. E eu sentava lá e ele começava a me falar no gosto da Coca-Cola, que não tinha gosto, como é que os netos dele podiam gostar de uma coisa que era açucarada, que gasosa, assim, com a maior repugnância, né? Não falava tanto com repugnância das suas experiências culinárias na África, né? Ele ficava descrevendo mesas que tinham furos, então o macaco era colocado ali, decepavam a cabeça e eles comiam o cérebro do macaco. Isso aí, para ele, tudo bem. Mas um hambúrguer era algo realmente muito nojento. Não tinha gosto, era uma comida para criança, porque era pré-mascado, né? Tudo era mole, tudo era açucarado. Então, realmente, a visão que tem um francês do fast food é completamente diferente do brasileiro. E, digamos, dentro do Brasil, vai mudar muito com o tempo de permanência do fast food, né? O primeiro fast food que foi aberto em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, tinha como slogan um cartão postal da cidade. Claro, e também com outros contextos sociais, né? O fast food em Porto Alegre levou alguns anos para ser aberto, porque abriram e a prefeitura, que era do PT, mandou fechar. Nós estávamos em plena guerra lá na França, o Beauvais fazendo manifestos, e o PT achou que aquilo era demais, na cidade em que a esquerda estava no poder, nós terem McDonald's. Aliás, o que o meu trabalho mostra é que o McDonald's ele é muito mais consumido como símbolo do que como comida, né? O maior símbolo da abertura em Moscou foi do Gorbachev, foi a abertura do McDonald's em Moscou. Um hambúrguer custava mais do que o salário de um operário, e o operário era o mais bem pago, né, na União Soviética, né? O professor universitário era lá embaixo, né, mas o operário mineiro era um pouco mais até. E se formavam filas, a gente viu isso, né, na televisão. Então, realmente, dependendo do local, a gente vai ter uma forma de fruição desse consumo que é completamente diferente. Na China, né, eu tive em Beijing, a gente vê muitos avós com os netos no fast food. Porque, claro, o filho único, ele é o rei, e ele é um grande vetor de novos consumos. Quer dizer, o avô pega na escola e onde quer levar para agradar é no fast food. O avô não come nada, né? Imagina, um chinês, que lá é absolutamente repugnante. Para o fast food se dar bem no Japão, eles tiveram que inventar uma história de que o japonês era pequenininho porque comia arroz. Né? Hoje é um dos maiores mercados, né, do McDonald's, mas foi assim que se implantou no Japão o fast food. Ainda na China não é diferente. Todo o Oriente, né, que é um grande mercado, tem essas variedades. Então, quer dizer, o mesmo McDonald's que nos Estados Unidos é junk food, no Brasil, em determinados contextos, e principalmente no início, porque agora já deve estar mais próximo a essa maneira de representar eles, que é europeia, ele era, assim, um símbolo do moderno tão desejado, né, desde a época da colonização, né? O brasileiro sempre gostou do que vem de fora. Bom, minha opinião pessoal sobre os anti-PIB, não sei se antropólogo a gente relativiza um pouco assim as opiniões, mas eu achava muito inteligente os slogans. Eu ficava fascinada com esses slogans. Pelos jogos das palavras, e muito interessada nisso, quer dizer, nessas estratégias de como que eles conseguiam, através de astúcias, como diz o Dessertot, né, modificar e resistirem, né,
a valores que não eram exatamente os deles. Mas tinha amigos que eram pichadores. Nunca pichei. Vamos deixar isso claro, não houve observação participante. Né? Mas eu tinha e tenho uma admiração, porque que é a mesma admiração que eu tenho em relação a outros tipos de pichações que aparecem em Paris e que são muito, como as de Maio de 68, que são muito inteligentes, assim, como poesia, como linguagem, como uso da língua. E eu acho que eles tiveram uma eficácia muito grande no combate deles. Bom, não tão grande assim, né? Nosso otimismo tem que ter limite. Sarkozy foi eleito. Então, quer dizer, eles não mudaram a opinião da França. Mas eles mudaram, sim, algumas práticas nesses supermercados, né? Leclerc, ED, o mesmo Carrefour, né? Eles tiveram que se adaptar a isso. Hoje existem raions, né? Não sei como, gôndolas de orgânicos, se beneficia quem leva a sua sacolinha, né? Essas coisas que estão começando agora no Brasil já estão muito bem estabelecidas lá. Então, e determinados consumos. Agora, isso é muito curioso, porque a gente olhar o que os outros consomem, né? Porque as lógicas são muito diferentes, né? E no alimentar, então, eu fiz um estágio em Wageningen. É uma cidade, então precisam rir da palavra. Né? Eu acho muito engraçado. Uma cidade chamada Wageningen, é na Holanda. É quase, não é bem uma cidade, é quase um corredor, assim, né? Tem uma estrada no meio, né? E se você cuidar, você passou. Mas tem lá um dos principais institutos de alimentação europeus, o Instituto de Wageningen. Aliás, o autor de um desses livros é de lá. E nesse instituto, aliás, eu nem estudei muito alimentação ali, porque a minha pesquisa atual é sobre o estilo de vida de jogadores brasileiros que emigraram para a Europa. Então, eu aproveitei para fazer uma pesquisa lá com os jogadores brasileiros, o que agradou, aliás, muito, porque eles eram fãs desses jogadores, então eu aparecia lá com autógrafo do Gomes para o chefe do departamento, ele enquadrava. Né? Mas, enfim, aí eu estou na cafeteria conversando com esses holandeses que trabalham nesse instituto. Fiz um comentário banal, porque era almoço, e eu peguei alguma coisa quente, tinha uma indiana na mesa também, pegou alguma coisa quente, e os holandeses todos pegaram alguma coisa fria. E eu falei, os estrangeiros comem quente, os holandeses comem comida fria no lanche. Né? E isso desencadeou assim, uma conversa a respeito do consumo alimentar. E aí eu me deparei com uma situação que eu nem imaginava. Né? Eles começaram a falar, eles trabalhavam diretamente com agricultores, então eles começaram a falar sobre as batatas. Né? A gente comiam muita batatas. Né? A gente traz batatas, eles nos dão de presente batatas. Aí um disse, eu também recebi 1 quilo de batatas. Mas é muito ruim esse negócio, porque eu tentei usá-las. Né? Eu levei, mas daí eu gastava muita água para lavar. Né? Elas vinham sujas de terra. E aí, além disso, a gente tinha que descascar. Né? É uma perda de tempo enorme. E suja tudo na cozinha. Aí, finalmente, eu deixei lá no sótão. Quer dizer, uma coisa que, para mim, era do dia a dia, né? Comprar batatas, levar para casa, descascar. Isso era fora de questão. E porque era antiecológico também, porque eles começavam a falar no tempo, na água, e que em grande escala não funcionava, que era preciso que as coisas... E, realmente, os mercados na Holanda, se a gente vai, está tudo comprado já nas bandejinhas, pré-preparadas. Eles não têm uma cozinha local muito forte, a indiana, da Indonésia é mais forte, mas eles vão ter, assim, esse consumo étnico já preparado. Então, a gente tem assim, pratos japoneses em que se compra a medida certa, algo que está começando aqui. Então, realmente, é interessante esse negócio da nacionalidade, mas eu acho que não é suficiente. É preciso ver outras variáveis aí, né, para a gente bem analisar esse consumo. Mas